Eles não fugiram. Eles desapareceram. Uma vila inteira, casas intactas, objetos deixados para trás. Nenhum corpo, nenhuma luta, nenhum sinal de conflito. Só silêncio e uma regra, que ninguém ousa quebrar. Quem tenta viver ali, não fica, porque existe um motivo específico que fez mais de 1.500 pessoas sumirem na mesma noite. E quando você entende isso, não parece história, parece aviso. Se isso já te prendeu, já deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que você quer mais conteúdos assim e faz esse tipo de história continuar aparecendo para você. No meio do deserto do Rajastão, existe um lugar que não deveria estar vazio. Kuldara. Hoje, o que restou são ruínas, casas de pedra, ruas abandonadas, estruturas intactas. Nada foi destruído, nada foi saqueado. É como se a vida tivesse sido interrompida no meio do caminho e nunca mais retomada. Durante séculos, ninguém conseguiu viver ali, e não foi por falta de tentativa. Pessoas já tentaram ficar. Algumas passaram dias, outras semanas, mas nenhuma permaneceu. Sempre existe algo que faz todo mundo ir embora. Antes disso, Kuldara era completamente diferente. Uma vila organizada, produtiva, estável. Mais de 1.500 pessoas moravam ali. Famílias inteiras. Agricultura funcionando, comércio ativo. Era um lugar comum. Nada indicava abandono, nada indicava perigo. Até que, uma noite, tudo mudou. Sem aviso, sem preparação, sem sinais prévios. No dia seguinte, não havia ninguém. Se fosse uma fuga comum, existiriam sinais claros, bagagens, planejamento, movimentação gradual. Mas não havia nada disso. Objetos ficaram, comida ficou, utensílios ficaram, roupas ficaram. Como se as pessoas tivessem simplesmente saído, no meio da rotina, sem terminar. O que estavam fazendo? Sem organizar nada, sem intenção de voltar. Isso não é comportamento normal. Isso é reação imediata. Existe um nome ligado a esse evento: Salim Singh, um governante local com poder absoluto na região e conhecido por não aceitar recusas. Segundo relatos históricos, ele se interessou por uma jovem da vila, mas não foi um interesse comum, foi imposição. Ele deixou claro: ou aceitavam, ou sofreriam consequências. E não eram consequências leves, eram ameaças reais, diretas. Diante disso, os moradores fizeram algo. Em comum, eles se reuniram e decidiram sair, todos, na mesma noite, sem divisão, sem conflito interno, sem resistência. Isso não é comum. Comunidades não funcionam assim. Sempre existem opiniões diferentes. Sempre existe alguém que quer ficar. Mas ali não houve isso. A decisão foi coletiva e imediata. E antes de partir, eles deixaram algo. Segundo a lenda, amaldiçoaram o lugar. Nenhuma pessoa, nunca mais, poderia viver ali. E agora, pensa nisso. Um lugar onde ninguém consegue permanecer. Nem hoje. Se você fosse lá, você iria preparado? Porque lugares isolados assim não perdoam erro. Lanterna forte, power bank, equipamentos básicos. Não é exagero. É o tipo de coisa que você só valoriza quando precisa. Os links estão na descrição. Agora, vamos ser diretos. Existem explicações possíveis: seca, problemas econômicos,
pressão política, todas fazem sentido, mas nenhuma explica tudo. Por que nenhuma? Responde, porque todos saíram juntos. Por quê? Na mesma noite. Por quê? Ninguém voltou. E principalmente, porque até hoje ninguém consegue permanecer ali. Depois que a vila foi abandonada, não houve investigação imediata, nenhuma busca organizada, nenhuma tentativa real de trazer as pessoas de volta. É como se o desaparecimento tivesse sido aceito. E isso é estranho, porque estamos falando de mais de 1.500 pessoas, famílias inteiras, um número grande demais, para simplesmente ignorar. Mas o que veio depois é ainda mais desconfortável. Os registros sobre o caso são escassos, fragmentados, pouco detalhados, como se algo tivesse sido perdido. Ou pior, como se alguém tivesse escolhido não registrar tudo. E quando uma história desse tamanho não tem documentação clara, isso não reduz o mistério. Isso aumenta. Por que deixa espaço para uma pergunta simples? O que aconteceu ali foi realmente contado? Hoje, Kuldara virou ponto turístico. Durante o dia, é só uma vila abandonada. Turistas visitam, tiram fotos, exploram o local. Mas, à noite, o cenário muda, guias evitam ficar, visitantes relatam desconforto, uma sensação constante de presença, como se alguém estivesse observando, mesmo quando não há ninguém. O mais estranho não é a lenda, é o comportamento. Uma comunidade inteira tomou a mesma decisão, ao mesmo tempo, sem resistência, sem divisão. Isso exige algo específico, medo extremo, do tipo que elimina qualquer dúvida. Hoje, quem visita Kuldara não encontra respostas, só sensação, um desconforto, difícil de explicar. Não é algo visível, não é algo concreto, mas está lá, principalmente quando o lugar fica vazio, principalmente quando o silêncio aparece. Relatos falam de passos, quando não há ninguém, de portas que parecem se mover, de uma sensação constante de estar sendo observado. Pode ser sugestão, pode ser imaginação, mas o padrão se repete. E quando diferentes pessoas, sem ligação entre si, descrevem a mesma sensação, isso começa a incomodar. Porque talvez o problema não seja o que aconteceu, talvez seja o que ficou. E se algo realmente ficou ali, então Kuldara não está vazia, só parece estar. E aqui entra algo ainda mais estranho. Kuldara não foi a única. Outras vilas próximas também foram abandonadas, na mesma época, seguindo o mesmo padrão, sem luta, sem explicação, sem registros claros. Isso muda completamente a história, porque deixa de ser um caso isolado e passa a ser um evento coletivo. Agora, pensa com calma. Para várias vilas abandonarem tudo na mesma noite, o motivo precisa ser extremo. Não é só pressão política. Isso gera conflito, negociação, resistência. Mas aqui não houve nada disso. Só decisão rápida, definitiva. Isso indica uma coisa. Eles não estavam discutindo. Eles estavam fugindo. Agora, me diz, isso foi só medo de um governante? Ou tem algo nessa história que nunca chegou até a gente? A gente cresce acreditando que o perigo é visível, que ele faz barulho, que ele avisa, mas nem sempre. Às vezes, ele só pressiona, silenciosamente, até não sobrar escolha. E quando isso acontece, as pessoas não lutam.
elas somem. E Kuldara é um registro disso, mas existe um lugar ainda mais estranho, um lago chamado Nios, onde, em uma única noite, pessoas simplesmente pararam de respirar, sem aviso, sem som, sem chance de fugir. E a explicação é ainda mais desconfortável. O vídeo está na tela. Clica nele e continua assistindo.